Olá, amigos da TV Jornal da Cidade. Mais uma vez estamos aqui com o programa Palavras de Fé. Estamos iniciando um tempo novo na igreja, um tempo muito propício à oração, ao arrependimento e ao acolhimento da palavra de Deus. Estamos vivendo o período quaresmal, um período muito importante na vida da igreja. O texto que eu escolhi para darmos início a esta quaresma, a esse tempo quaresmal, não é o evangelho do próximo domingo, mas sim um evangelho que vai tratar da questão principal da igreja, que é o de pescar homens e mulheres. Jesus, antes de viver o seu ministério público, se reservou ao direito de permanecer 40 dias no deserto, jejuando e orando, onde ele foi tentado, inclusive, pelo diabo. É por isso que este texto tem um significado diferente para nós nessa quaresma. O tema que nós escolhemos para hoje é pescadores de homens. É o tema dessa quaresma também. E nós escolhemos o texto de Lucas, capítulo 5, versos de 1 ao 11, para darmos início a esse tempo quaresmal. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra eu vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderou de Simão Pedro e todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhais medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram Jesus. Estas são palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Amados irmãos e amadas irmãs da TV Jornal da Cidade, a proposta de hoje é: não tenham medo de ser pescadores de homens. Quanto da sua vida diária é consumida com pensamentos ou com planos para ganhar o perdido ou para obter lucros? A maioria dos cristãos de hoje nunca levou ninguém a Cristo. Estudos recentes mostram que 95% dos membros das igrejas do mundo nunca levaram ninguém a Cristo. A maioria está simplesmente com medo. É por isso que Jesus enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, para nos permitir sermos testemunhas e não apenas para nos dar uma poderosa experiência pessoal. O
que aconteceria se todo cristão obedecesse ao chamado de pescar homens, como Jesus disse? Se dezenas de pessoas conhecem a Jesus, por apenas 5% dos membros das igrejas cristãs, o que aconteceria se os outros 95% também começassem a fazer o mesmo e anunciar a Cristo? Do que é que nós temos medo? A única coisa que poderia acontecer é que as nossas redes poderiam começar a se rasgar. Os prédios das nossas igrejas ficariam cheios demais e talvez tenhamos que pedir ajuda a outro barco, quem sabe a outra igreja, para ajudar a pegar os peixes, que são muitos, ou construir mais barcos, ou seja, igrejas. Enquanto Jesus estava pregando na praia, Pedro, Tiago e João, juntamente com os outros, estavam chegando de uma noite mal sucedida, de uma noite de pesca muito ruim. Eles já conheciam Jesus, mas ainda não eram discípulos de tempo integral. A paixão deles ainda estava na pesca. Distraído por seus trabalhos, distraídos por suas responsabilidades, eles estavam presentes fisicamente, mas as suas mentes e os corações estavam na pesca e não no reino de Deus. Quantos de nós somos assim? Não vemos a hora de terminar a celebração para voltarmos aos nossos afazeres cotidianos. Quando Jesus pede para Pedro ir mais para dentro com o barco, Pedro deve ter ficado enfurecido por dentro. Mas embora apenas tivesse um relacionamento casual com Jesus, tinha dentro de Pedro um ponto vazio. No coração de Pedro existia algo que ainda não estava preenchido. E esse convite do mestre provocava curiosidade em Pedro. Pedro deve ter tido alguma fome em seu coração para saber mais do que simplesmente pescar. O pedido de Jesus, embora estranho, captura o seu íntimo. A sua curiosidade é aguçada e talvez a necessidade de conhecer esse Jesus foi o que falou mais alto naquele momento. Talvez isso poderia preencher o vazio em sua vida. E Pedro resolve obedecer. Obediência à palavra de Cristo sempre mudará as nossas vidas. Prestem atenção nisso. Isto também mudará as nossas paixões. Embora a pesca fosse a sua ocupação e a sua paixão, Jesus agora, depois dessa pesca, era o centro das atenções. Seus pensamentos mudaram do peixe para Jesus. As coisas nunca mais seriam as mesmas para esses caras. Ninguém muda o coração humano mais do que a Jesus, naquela época e ainda hoje. As palavras de Jesus mudaram o foco dos pescadores. Não tenham medo, disse Jesus, a partir de agora vocês vão ser pescadores de homens. Na realidade, o verbo grego é literalmente parem de ser medrosos. Foi traduzido para não tenham medo, mas o verbo original é parem de ser medrosos. Eles ainda seriam pescadores. Apenas as suas pescas seriam diferentes. O que aconteceria se nós também dedicássemos a compartilhar, a pregar o Cristo ou chamar pessoas para ouvir sobre o Cristo? Olha, é esse ponto que eu gostaria de chegar. Nós começamos o período quaresmal, um período importante,
e depois nós passamos pela Páscoa. E esse nosso momento culmina com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, o dia de Pentecostes. O medo acabou de fato dos apóstolos no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma celebração da colheita e é o momento que nós temos de dar a Deus o melhor de nós, tanto das bênçãos materiais que Ele nos deu, como também os nossos compromissos espirituais, de colocá-los sempre em primeiro lugar. Em Atos, foi a colheita das almas nesse momento de Pentecostes, uma vez que o Espírito Santo veio e capacitou o seu povo. Agora, empoderados, suas paixões se voltaram para ganhar almas perdidas. As últimas palavras de Jesus antes de partir era ganhar almas perdidas. Vão por todo mundo, anunciem o Evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam discípulos meus em todas as nações. Esta é uma prioridade ou uma opção na nossa vida? Não, ela é uma opção para toda a igreja que se diz igreja pentecostal. Que esse início da quaresma, lembrando esse texto, nos leve rumo ao Pentecoste da fé, ao Pentecoste da confiança em Jesus, e que sejamos mais corajosos, que não sejamos mais medrosos para anunciar o nome de Jesus. Senhor Jesus, vai pescar homens. Esse é o maior valor que existe aqui na terra. Não são as propriedades, não são as riquezas. O único valor eterno que existe na terra são as pessoas. Por isso, precisamos pescar homens. Tudo ficará aqui. As riquezas, tudo ficará aqui. Nós vamos embora, deixando tudo. Mas se nós pescarmos homens, eles serão nossos amigos na eternidade. Aqueles aos quais eu fizer parte na salvação, será o meu amigo na eternidade. Senhor, quantas vezes não me apercebi da Tua presença no meu lado, por estar ocupado demais com as minhas lamentações. Vem, Senhor Jesus, e sobe a minha barca, serve-te dela e de mim, para ensinares a multidão que te segue. Jesus, eu também quero ser um pescador de homens e lançar as minhas redes para que possa te servir e aceitar as tuas propostas na minha vida. Agradeço às vezes que lançastes as redes e me deste de comer. Creio em ti, mas dize-me o que devo fazer para te seguir, Senhor Jesus. Jesus, muitas vezes sou fraco e me deixo ir rio abaixo com grande facilidade. Quando as coisas não correm bem, de maneira que eu planejei, ou seja, quando a minha pescaria não é produtiva, Senhor, eu fico arreliado, eu fico desanimado, eu fico amuado, eu fico triste e nem consigo ouvir o que tens para me dizer. Ajuda-me a ser mais forte, Senhor, a não desanimar. Tu que tens a primeira das palavras de ânimo, ajuda-me a ser mais forte e a não desanimar logo no primeiro obstáculo, para que eu possa estar atento e sempre que me estenderes a tua mão, eu esteja pronto a me levantar. Senhor, eu quero ser um pescador de homens e eu aceito o teu desafio. Que o teu amor
seja a barca que me transporta nesta viagem, que a tua palavra seja a rede para a minha pesca e que os teus ensinamentos sejam o alimento para os peixes que hei de pescar. Amém. Agradecemos a todos pela atenção, agradecemos ao Jornal da Cidade por esse espaço. Pedimos que você acesse o site do Jornal da Cidade para você ficar bem informado. O site é tvjornaldacidade.com. E convido você, mais uma vez, para as nossas celebrações semanais. Aos sábados, às 19 horas, na rua Abrelino Vieira Rios, 566, no Jardim Olímpico, aqui em Pouso Alegre. Agradecemos muito e breve estaremos juntos. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja convosco e convosco habite eternamente. Amém. A notícia de sua cidade, do seu estado e do Brasil no Jornal da Cidade. Você sempre bem informado.